pessoal, voltando aqui, tá? Para mais um bloco. Espero que você tenha feito uma revisão do bloco anterior, tá? O material tá aqui, tá tudo bem legal. Só que agora nós vamos evoluir, tá? Nós vamos evoluir para alguns pontos, que é exatamente o ponto aqui desse bloco, tá? Olha só. Nós falamos no bloco anterior da administração pública direta, ok? Quem é a administração pública direta? Você consegue já me dizer? Consegue? Bora ver, eu quero ouvir. Hã? A administração pública direta é quando a própria administração, município, estados, Distrito Federal e União, a própria administração pública, através de seus órgãos públicos, seus agentes públicos, prestam serviços públicos. Isso é a direta. Quando nós temos aqui a administração pública direta, no direito administrativo, isso é chamado de centralização. Centralização. O que é a centralização, professor? O que é a centralização? Centralização é quando um serviço público é prestado pela própria administração pública. É prestado dentro da sua estrutura. Então, aqui, como a gente falou, né, aqui dentro da estrutura da administração pública, aqui dentro da União, aqui nós temos a centralização. Então, os ministérios atuando, os órgãos públicos dentro da União, dentro dos estados, dentro dos municípios, dentro da estrutura dos entes federativos, nós temos a centralização. Isso despenca em provas, hein? Centralização, isso despenca em provas. Tem que entender o que é descentralização. Centralização, centralização. Ai, meu Deus, será que vocês vão acertar? Meu Deus do céu, será que vocês vão acertar? Se a administração pública direta, ela mesma presta serviços públicos, ela é chamada de centralização. A administração pública indireta, a indireta ali embaixo, bem ali, ó, a indireta ali. Se a direta é centralização, a indireta é o quê? Eu quero ouvir. A indireta é o quê? Descentralização. Ah, Fábio, descentralização. Descentralização, tá? Descentralização. Então, assim, o que eu tenho aqui para falar para vocês é o seguinte. A administração pública direta, centralização, sempre tu vai imaginar isso. Aí já tem que vir na tua cabeça, é o medo. Centralização é o medo. Município, Estado, Federal e a União. Quando falar, vier na prova, fase aqui, vier CPA, é descentralização. Cara, aqui já tô te dando uma caralhada de questões. O que? Autarquia, aí vai perguntar lá, é o quê? É tipo assim, marca alternativa, a gente vai resolver umas questões aqui, né? Você vai ver, vai ter lá, marque lá um exemplo de descentralização, aí vai estar lá, né? Autarquia, vai marcar autarquia. Então, toda essa galera aqui é exemplo de descentralização, tá? Essa galera aqui é exemplo de centralização, tá? Exemplo de centralização. Cara, mais didático do que isso, eu acho que eu não consigo te explicar, tá? Então, só agora, para deixar a tua preparação de forma bem mais aprofundada, a gente precisa aprofundar, né? Porque eu tô ministrando aqui, a gente tá nas aulas introdutórias aqui, a aula introdutória e tal, então eu tô de uma forma rasa, né? Só que pro concurso a gente não pode ficar só nessa parte rasa. A gente tem que aprofundar um pouquinho, até porque as questões também vêm questões um pouco mais aprofundadas. Mas entende aqui comigo uma coisa. Olha só, nós temos aqui, como eu acabei de falar para vocês, temos a centralização. É o cumprimento, tá? O cumprimento das competências administrativas por uma única pessoa governamental, né? Então, centralização é cumprir as funções administrativas, prestar serviços públicos pelos estados, pelos municípios, União, Distrito Federal. Quem presta esses serviços públicos aqui, dentro desses entes, nós temos os órgãos públicos, que nós vamos falar daqui a pouquinho da teoria dos órgãos públicos, tá? E os agentes públicos, que são vocês, os agentes públicos, tá? Os agentes públicos, tá? Muito bem. Aí nós temos a descentralização, tá? Acontece quando as competências administrativas são distribuídas para pessoas jurídicas autônomas. Aqui, pessoas jurídicas autônomas, a competência administrativa é para fora da estrutura, né? Fora da estrutura governamental, fora da estrutura. Fora da estrutura, você já sabe isso aqui, tá? Então isso é descentralização. Criadas pelo próprio Estado, que é a outorga. Aí aqui, criadas pelo próprio Estado, vai ficar legal. Temos aqui a fase, ou é delegado para pessoas jurídicas já existentes, onde nós temos o CPA. Concessão, permissão, autorização, tá? Essa outorga que eu tô falando, ela nas provas de concurso, ela recebe alguns nomes também, tá? Tem descentralização administrativa, funcional, por serviços ou outorga. É quando o Estado cria entidade e transfere a titularidade e execução de serviços para ela. Então, quando o Estado cria a fase, o poder público criou a fase, então foi criada uma fundação, foi criada uma autarquia, foi criada uma sociedade de economia mista, foi criada uma empresa pública, nós temos descentralização funcional por serviços ou por outorga. É a mesma coisa. A que mais cai, lógico, é por outorga. O que é administração pública? O que é descentralização por outorga? Aí você vai responder. É quando, né, a administração pública cria uma entidade fora da sua estrutura. Está criando ali a fase. Temos agora, por sua vez, a descentralização, tá, administrativa, por colaboração ou por delegação, que é o CPA. Né? Aqui é o CPA. O Estado transfere a execução de serviços por contrato ou ato unilateral para uma pessoa jurídica já existente. E aí nós temos aqui, né, vai ser transferida por concessão, por permissão ou por autorização. Tá tranquilo isso, gente? Tá? Então, a centralização é órgãos públicos e agentes. Descentralização, ela pode ser por outorga, que também é chamado de descentralização por serviços, que também é chamado de descentralização funcional. É a mesma coisa. E temos a descentralização por delegação, que também é chamado de descentralização por colaboração. Tranquilos? Beleza? Legal. Agora, nós temos uma tabelinha aqui que eu quero que você procure memorizar ela, tá? Ela é muito importante para você entender questões que vão trazer esses termos.
Então as questões elas vão trazer termos, tá? Elas vão trazer termos que você tem que pegar esses termozinhos e já procurar memorizar, para você saber o que a questão está falando. O grande problema de assuntos, né, às vezes, de direito, né, que você precisa estudar, direito administrativo, direito funcional, são que às vezes vem termos que você não tem ainda um conhecimento do que é aquele termo, e aí você acaba errando uma questão que se você soubesse o que era aquele termo, você iria acertar. Eu vou te mostrar o que é isso aqui. Olha só. Quando vem uma prova de concurso falando de entidades administrativas, já disse, meu Deus, o que é uma entidade administrativa? Entidade administrativa é a mesma coisa que a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entidade administrativa é a mesma coisa que a administração pública direta, centralizada. Entidade administrativa atua através dos seus órgãos públicos, que não tem personalidade, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, entidade administrativa é a mesma coisa que União, Estado, Distrito Federal e município, é a mesma coisa que a administração pública direta, centralizada, e também órgãos públicos atuam dentro das entidades administrativas. Desculpa, entidades federativas, tá? Entidades federativas, tá bom? Desculpa, a expressão é entidades federativas. Agora, nós temos entidades descentralizadas. Lembra da descentralização? Fora da estrutura da entidade federativa. Entidade federativa. Quando é criado algo fora da entidade federativa, temos a entidade descentralizada. Entidade descentralizada é a mesma coisa que autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Também é a mesma coisa que a administração pública indireta, descentralizada, e atua dentro dessas entidades, né? Elas atuam por conta própria, tá? Então o INSS ele atua por conta própria, uma Petrobras atua por conta própria, uma Caixa Econômica atua por conta própria e possuem personalidade jurídica, ou seja, eles podem ser processados. Eu posso processar o INSS, eu posso processar um Banco do Brasil, eu posso processar uma Petrobras, eu, cidadão. Eu não posso agora processar um órgão público, a gente vai ver isso no próximo bloco. Órgão público eu não posso processar, tá? Porque ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica, tá? Mas as entidades descentralizadas, elas são pessoa jurídica. Minha gente, tá tudo tranquilo aqui? Tá tudo tranquilo aqui? Então esse bloco aqui é para você entender o que é centralização e o que é descentralização. Eu quero que você pare aqui o vídeo, né, essa aula aqui. Você vai procurar ler isso aqui, vai procurar decorar, né? Você pode dar uma leitura nas suas anotações, rever aqui essa parte aqui, rever esse vídeo de novo, tá? Caso você queira. Mas se você anotou tudo direitinho, vai ler o que você anotou. Mas eu preciso de você. Entenda o que é centralização e o que é descentralização. Eu vejo você no próximo bloco. A gente vai ver o que já vai ser concentração e desconcentração. Mas isso é um outro assunto. Até daqui a pouco. Tchau!